Sabe aquela imagem de uma encosta depois de um deslizamento? É uma cena triste, né? Uma verdadeira cicatriz na paisagem. Mas aí o tempo passa e aos poucos o verde volta a aparecer. A gente olha e pensa, ufa, a natureza está se recuperando, o perigo passou. Mas e se essa aparência bonita for na verdade uma armadilha? Pois é, hoje a gente vai falar sobre um perigo oculto, a tal da ilusão verde. E olha só, essa discussão que a gente vai ter aqui é super bem fundamentada, tá? Ela é baseada num texto do professor Jordão Henrique de Souza. Ele é ninguém menos que o coordenador do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, a gente está falando com base no conhecimento de quem realmente entende do assunto. Então, vamos direto à pergunta que não quer calar. Uma encosta que já deslizou, mas que agora está toda verdinha de novo, ela está segura? A gente pode relaxar? Porque vamos combinar, é o que a maioria de nós pensaria, né? Mas é aí que mora o perigo. O que acontece na prática é o seguinte: logo depois do desastre, uma vegetação bem espertinha e de crescimento super rápido começa a cobrir aquela ferida na paisagem. Na maioria das vezes, é uma grama, um capim chamado braquiária. Ela é danada, sabe? Coloniza a área rapidinho e, num piscar de olhos, pinta tudo de verde de novo. E é aí, exatamente aí que a ilusão se instala. Porque o que a gente vê na superfície, a aparência é linda. Parece que a natureza está se recuperando, que o solo cicatrizou e que está tudo seguro. Só que a realidade, o que está acontecendo por baixo dos panos, é bem outra. A condição real do solo está só mascarada. Lá no fundo, ele continua instável. E o risco, acredite, continua ali. Ok, mas vamos dar um zoom nessa planta, a braquiária. Ela é mesmo impressionante. Cresce rápido, é super resistente. E ela tem seu valor, viu? Ajuda a segurar a camada mais de cima do solo, reduzindo a erosão. Isso é bom. Só que, e esse é o grande só que da história, as raízes delas são curtinhas, superficiais. Elas não têm força para abraçar e estabilizar o terreno lá no fundo, que é justamente onde o problema de instabilidade continua. Então, vamos listar os perigos reais dessa ilusão verde? Bom, primeiro, ela dá uma falsa sensação de segurança. Todo mundo olha e relaxa. Segundo, ela é uma maquiagem que esconde a instabilidade real do terreno. Terceiro, com isso, o risco de um novo deslizamento continua lá, quietinho. E o pior de tudo, por causa dessa falsa segurança, as pessoas e até o poder público podem acabar abandonando as medidas de segurança que ainda são super necessárias. Tudo isso nos leva a um ponto super importante. A gente precisa mudar o nosso jeito de olhar para isso. Ver o verde voltando não é a linha de chegada, sabe? Não é o fim do problema. Na verdade, é justamente o contrário. A presença dessa vegetação não quer dizer que está tudo resolvido. Ela é só o comecinho de um longo processo de recuperação que precisa, e muito, da nossa atenção. Beleza, então como a gente alcança a segurança de verdade? Não é mágica. A solução passa por 3 passos que são fundamentais. Primeiro de tudo, monitoramento contínuo. Ficar de olho sempre em qualquer mudança no terreno. Segundo, intervenções técnicas. Às vezes não tem jeito. Precisa de obra de contenção, de estabilização, coisa de engenharia mesmo. E terceiro, e talvez o mais importante, a ação coordenada. Moradores e poder público trabalhando juntos, lado a lado. E vale a pena reforçar isso. Essa ação coordenada é vital. Não é uma responsabilidade só da prefeitura ou só dos moradores. Não dá para um empurrar para o outro. A tarefa de ficar de olho e de agir tem que ser compartilhada. Todo mundo tem que estar junto nessa, vigilante e participando. Tem uma frase no texto do professor Jordan que resume tudo isso de um jeito muito forte. Olha só. A ilusão de um solo curado pela vegetação pode custar caro. Pesa, né? É um lembrete bem direto das consequências de a gente se enganar só com a aparência das coisas. Então, a grande mensagem que fica de toda essa nossa conversa é bem simples, mas poderosa. Verde nem sempre é sinônimo de seguro. É absolutamente essencial que a gente aprenda a olhar além da superfície, a entender o que de fato está acontecendo por baixo daquele tapete verde. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Esse fenômeno, de uma aparência bonita que esconde um problema sério, ele não acontece só em encostas, né? Fica a pergunta no ar: que outras ilusões verdes a gente consegue enxergar por aí, na nossa comunidade? Coisas que parecem ótimas na superfície, mas que, se a gente olhar com mais cuidado, talvez revelem um problema que precisa da nossa atenção?